Olá, pessoal. Estamos aí de volta para bater um papo, né, dentro daquela linha de restabelecer verdades, porque o que tem de mentira por aí não é brincadeira, não. E aí, dentre essas mentiras, há uma falácia que se propaga por aí que o Brasil viraria uma Venezuela. Tá difícil agora, viu? Porque com esse relatório publicado pela ONU sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, apontando que o Brasil em 2024, chegou ao índice muito alto de desenvolvimento humano. Vários são os fatores que acontecem, que concorrem para que isso possa acontecer. Entre eles, diminuição da miséria, melhora na educação, saúde e por aí vai. São alguns fatores que contribuem para isso. É uma luta num país como o Brasil. E por que uma luta? Porque o Brasil tem uma classe altamente privilegiada e que teima em não abrir mão desses privilégios em favor de muitos. A concentração de riqueza no Brasil é muito grande. E aí você toma como parâmetro o salário de um ministro e divide pelo salário mínimo para você ver quão distante é. Principalmente em algumas áreas do país, como o judiciário, onde um salário que começa em 49 mil, termina em, muitas vezes em 110, 120 mil reais no mês, e convenhamos, não tem que ser tão grande assim. Por outro lado, temos um Congresso que usurpou o orçamento, parte do orçamento da República, criando as tais emendas secretas, que eu não sei por que cargas d'água, dinheiro público tem que ser secreto, né? Mas isso o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tem dado bastante trabalho ao pessoal que usa essas emendas secretas para seus interesses pessoais. Voltando ao assunto, o que contribui para isso? Olha só, o Nordeste tem 9 estados, são 20 universidades e 173 campings espalhados por esses estados. Mas não só é isso. Há pouco tempo você deve se recordar que o ensino ele era concentrado nas capitais inicialmente, depois para as maiores cidades. Aí começou uma outra revolução. Hoje você encontra universidade em várias cidades, e para não ir muito longe, o estado da Paraíba, onde você tem universidade em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Catolé do Rocha, Souza, Cajazeira, Patos e por aí vai. E universidades, e não são só universidades, entre aspas, né? São universidades com cursos superiores, como medicina, por exemplo, né? E outros cursos vários que estão disponíveis aí. A outra barreira era a barreira do pobre chegar à universidade. Filho de pedreiro tinha que ser pedreiro, filho de doméstica tinha que ser doméstica, e por aí vai. Essa realidade já está mudando faz um tempo. E o contexto dessa história começa em 1889 com a República. De lá para cá, dos tantos presidentes que nós tivemos, e a maioria de direita, diga-se de passagem, tivemos aí um que, Getúlio Vargas, passou quase 15 anos no poder. Tivemos aí o mais novo deles, que assumiu a presidência da República com 40 anos, que foi Collor de Mello. Né? Todos eles, não vamos esquecer
que neste período nós tivemos 30 anos obscuros. Chamam de revolução, mas foi um golpe de Estado. E foi um golpe de Estado, porque golpe de Estado é exatamente o que foi feito no país, onde as cabeças pensantes foram todas retiradas do país ou, em alguns casos, assassinadas. Até hoje ainda tem família procurando corpo. Né? Esse período foi um período onde a censura era a palavra-chave. Tudo era censurado. Ninguém podia pensar. Aí hoje tem uma. É estranho, né? Hoje tem uma parcela da sociedade que vive dizendo que nós não estamos numa democracia que tem censura, mas eles gozam do privilégio da democracia, que custou bastante, custou luta, custou mortes, custou muita zoada aí pelas ruas, né? Para que se atingisse a democracia. E não podemos abrir mão disso, de ser livres. Não podemos novamente deixar que a nação chegue a ser tutelada por outro, como querem alguns, que saem daqui do país gastando dinheiro público para tirar fotografia com o presidente de outro país, pedindo para que ele invada o Brasil. Isso é uma estupidez sem limite. Não tem sentido isso. Um povo alegre, inteligente, cheio de vida, como é o povo brasileiro. Porque você escuta a propaganda dos outros países, coisas bonitas, maravilhosas, mas não sabe das mazelas que eles têm, e todos eles têm, pode acreditar, e muita. Muita. Fala-se muito do SUS, mas tenta chegar nos Estados Unidos e chama uma ambulância para tu ver o que é que acontece. Se tu não tiver dinheiro, acabou. Uma aspirina que tu compra aqui no qualquer farmácia, sem precisar de absolutamente nada, fora daqui para tu comprar, tu tem que pagar uma consulta médica. Senão tu não tem acesso ao medicamento. Aqui ele é de graça. O remédio é de graça. A saúde no Brasil, com todos os defeitos que dizem existir, e obviamente eles existem em algum canto, mais por conta do boicote ao sistema do que pelo próprio sistema. Né? A elite brasileira não aceita certas coisas, não quer aceitar a ascensão do pobre. Para eles é difícil, principalmente para certos tipos de dona de casa, dizer a uma empregada doméstica: tenha cuidado com esse micro-ondas, e ouvir dela dizer: não, patroa, se preocupe não, que o que tem lá em casa é igual a esse. Isso dói um bocado no ouvido de algumas criaturas. Dói muito também no ouvido de algumas criaturas, um filho, principalmente de um médico, chegar no banco da universidade e sentar ao lado do filho de um pedreiro, uma doméstica ou um gari. Porque todos eles hoje, se estudarem, têm acesso à universidade e não pagam nada. Diferentemente de outros países, que ou você paga ou você não chega à universidade. Então me explica aí, onde está a razão de você falar mal do país? Estão vendo a luta aí agora, a mais nova luta do governo brasileiro? A chamada escala 6x1. Hoje, o trabalhador brasileiro só tem um dia de folga.
O Congresso aprovou, numa primeira etapa, a CCJ, da Câmara Federal, aprovou o fim dessa escala 6 por 1, que vai dar ao trabalhador brasileiro 2 dias de folga. Mas tem político dizendo que haverá demissão em massa. Ora, imagine se o governo fosse tirar o privilégio que existe em alguns setores do país com isenção. Porque isenção é privilégio. A isenção ela é para ser repassada para aquele que não tem direito à isenção, a parte final. Mas a maior parte do empresariado brasileiro não quer saber disso, não. E o maior exemplo é o agro. O agro faz uma propaganda danada dizendo que o agro é top, mas esquece de dizer que para ser top tem subsídio do governo brasileiro e muito. Mas você compra 1 quilo de tomate, hoje está no supermercado aí na 13 a 14 reais. Ele vende em dólar para outro país que pode comprar em dólar e quer vender em dólar a você, mesmo com o subsídio do Brasil. Isso é um papo para uma outra conversa. Se você chegou até aqui, aproveita aí e dá um like, se inscreve no canal, repassa, que é para a gente chegar a mais pessoas, para que, quem sabe, essas pessoas começarem a abrir os olhos, começarem a gostar do Brasil, a fazer comparações, o ontem e o hoje, e acabar de sair dessa nível de desinformação estúpida. Até a próxima.